Bom dia! Oração do dia. Você sabia que Deus fala muito de dinheiro e Deus quer falar sobre dinheiro com você nessa oração do dia? Amém? Deus quer falar muito de dinheiro hoje com você. E na Bíblia ele fala demais, não é? Nós estamos avançando para 130 curtidas. Não assista esse vídeo sem deixar o joinha. No final do vídeo nós temos o desafio do dia. Vamos orar e deixar Lucas 16 falar com a gente. Leu Lucas 16? Não? Então pare o vídeo, leia e continue. Vamos orar. Senhor, aqui, ó Deus, peço ao Senhor, fala com a gente mesmo, poderosamente. Edifica a nossa vida, a nossa família, nosso casamento, os nossos negócios, na sua vontade. Sim, Jesus. Tenha liberdade de nos edificar. Fala com a gente pela Bíblia. E hoje eu sei que o Senhor vai falar sobre dinheiro com a gente. E é importante. Nos guia. Precisamos. Ó Deus, também peço que sua doce presença nesse devocional edifique, seja manifesta aonde está aí seu filhinho, sua filhinha. Minha oração, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Lucas 16 continua com o mesmo público de Lucas 15. Ali estavam fariseus, discípulos, multidão. E eles ouviram duas histórias de Jesus que mostra como que Deus fala muito de dinheiro. Aliás, você que está me acompanhando nessa oração do dia, você percebeu, não é? O tanto de desafio que tivemos e o tanto que Jesus falou de amor ao dinheiro, que foi uma coisa impressionante. E mais uma vez ele está falando de novo. Versículo 1 diz: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então chamou-lhe e disse: que é isso que eu ouço ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. E você leu Lucas 16, sabe que o administrador correu e foi preparar o terreno com aqueles que deviam o seu patrão. Ele foi preparar, ele foi dar descontos. E Jesus elogiou esse homem. Aí você fala comigo: pastor, ele elogiou a desonestidade do administrador? Não. Ele elogiou como que esse administrador, que ia ser demitido porque estava, pelo que dá a entender aqui claramente, né? Que percebe-se melhor essa frase, é que ele estava roubando o seu patrão. Mas quando ele recebeu a notícia, ele foi preparar o terreno, ele foi atrás, ele foi aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades para fazer amigos. Ele pensou no futuro dele, que ele não ia mais ter esse emprego, então ele pensou no futuro, ele foi aproveitar oportunidades. Só aproveitando aqui, na administração do dinheiro, nós precisamos aproveitar as oportunidades. É claro que aqui Jesus vai mostrar para os discípulos que ele está fazendo um tipo de comparação, analogia dessa situação com os fariseus que estavam ali na audiência, mas principalmente, como disse, ele estava conversando com os discípulos. O que ele queria mostrar para os discípulos? Está vendo os fariseus? Pensa num povo desonesto, pelo menos parte deles. Mas veja como eles aproveitam as oportunidades. Vocês também devem fazer a mesma coisa. Não é ser desonesto como eles, mas aproveitar as oportunidades como eles têm aproveitado. Ficou só para os discípulos lá da época? Não.
é para você também. Não é só para os discípulos do primeiro século. Aproveite as oportunidades. Mas você vai perceber que no final, no versículo 10, olha o que Jesus diz. Ouça aí. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdade, a verdadeira riqueza? Olha aí. Olha, Jesus falando da fidelidade. Se vocês não são infiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir Deus e as riquezas. Deus fala muito de dinheiro. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e as riquezas que Deus nos deu para ser fiel. São muitas as riquezas que Deus nos deu. Não é só dinheiro. Deus nos deu família, casamento, sabedoria, inteligência, dádivas diversas. São muitas as riquezas. E em todas elas nós devemos aproveitar a oportunidade de se manter fiel em todas as riquezas que Deus nos deu. Agora o avarento, ele zomba disso. Os fariseus que eram avarentos ouviram isso e zombaram de Jesus. Zombaram dele. Qual que é o aprendizado que eu tenho agora, pastor? Aproveite as oportunidades, seja fiel nas riquezas que Deus te deu. Faça amigos. Amém? Mas tem a segunda parte desse capítulo. Ele fala no versículo 19 até o último versículo 31, ele fala o resultado da má administração do dinheiro. Ele cita a parábola do rico e do mendigo. Ele mostra que o rico, que confiou nas riquezas, foi para o inferno. O mendigo, que não confiou nas riquezas, e aí ele fica assim, implícito que ele confiou, na verdade, a vida dele era confiar em Deus, ele foi para o céu. Ou nessa porção ele foi para o seio do pai Abraão. E o rico foi para o lugar de tormenta. Quando uma pessoa administra mal as riquezas de Deus, amando-as e confiando nelas e não em Deus, o fim dessa pessoa é o tormento eterno. Você leu Lucas 16, não leu? Está aí. O tormento eterno. Esse homem, depois que foi para o tormento eterno, ele queria interceder pela família, mas em vida, ele confiou foi nas riquezas. Ele desperdiçou a vida confiando nas riquezas, nas futilidades que muitas vezes uma pessoa que não é fiel se permite viver. Aquele que não é fiel se permite viver futilidades nas riquezas. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivido futilidades nas riquezas que Deus te deu? Você tem confiado na riqueza que o Senhor te deu? Saiba o fim. Ao invés de confiar em Jesus, confiar nas riquezas, o fim é o lugar de tormenta. É o que está escrito. Pastor, qual que é o desafio de hoje? Deus fala muito de dinheiro e nessa oração do dia, Ele falou muito com a gente. Não tem como ter outro desafio que não seja: você é fiel nas riquezas que Deus te deu? Você precisa sondar. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para te ajudar. Você é fiel nos dízimos? Você é fiel em partilhar? Você é fiel em fazer amigos? Em aproveitar as oportunidades? Você é fiel no pouco para que Deus te coloque no muito? Você até no pouco é infiel? Hoje é dia de sondar seu coração e ver se você é fiel
nas riquezas que Deus te deu. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, hoje é para sondar nosso coração se somos fiéis na riqueza que o Senhor nos deu. Senhor, 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 o Senhor fala muito de dinheiro e isso é importante para a gente, porque se existe uma potestade que a gente pode se apaixonar por ela, é o dinheiro. Ó Deus, eu peço que o coração dessa sua ovelha, desse seu filhinho, dessa sua filhinha, seja livre de todo tipo de amor ao dinheiro. Sejam fiéis no pouco, sejam fiéis nos dízimos, na comunidade local que congregam. Partilhem com aquele que precisa, mas que aproveita as oportunidades, ó Deus, fazendo amizades e avançando nas riquezas que o Senhor confiou. Ó Deus, eu também peço todo tipo de obra carnal, de um coração doente, que é a cobiça, a ganância, a avareza, não seja doenças do coração dessa sua ovelha. Que o coração dessa sua ovelha seja um coração saudável. Todo tipo de levante de Satanás, trazendo desajustes também na área financeira, não prospere. Não prospere. Todo tipo de obra do reino das trevas trazendo desajustes financeiros contra a vida dessa sua ovelha e a família dessa sua ovelha, não prospere, mas que prospere a provisão do Senhor, o coração saudável que o Senhor nos concede. E que esse dia seja dia de sondar o coração e tomar uma atitude de fidelidade. Oro em o nome de Jesus. Doença, Senhor, que tem trago desajustes. Ó, Senhor, ministra cura. Em o nome de Jesus. Amém? E amém. Graças a Deus. Amém? Então, vá sondar seu coração e vá ser fiel. E pratique, viu? Não fica só, eu estou pensando. Não, vá para a prática. Se você não é fiel nos dízimos, vá ser fiel nos dízimos. Se você não está partilhando, vá para a prática, tá bom? Por quê? Porque se ficar só refletindo, não muda. Deus te abençoe, que seu dia seja um dia abençoado na presença de Deus. Graça e paz.